não sei quanto a vocês, mas analisando o atual cenário dos filmes de super-heróis que a gente tem hoje em dia, eu acho impressionante olhar pro passado e pensar que já houve um tempo em que esses filmes representavam um cenário tão fértil em termos de alcance criativo e de permissão que os cineastas tinham pra imprimir suas próprias personalidades nos filmes de super-heróis que eles pegavam pra dirigir, que um diretor como Wang Lee, simplesmente o diretor de O Tigre e o Dragão, O Segredo de Brokeback Mountain e As Aventuras de Pi, pôde pegar pra comandar uma superprodução multimilionária sobre o Hulk e fazer ela totalmente do jeito como ele queria, sem qualquer tipo de amarra ou de limitação criativa. Só que, além de impressionante, eu também acho muito triste pensar que, a julgar pelo atual estado dos filmes de super-heróis que a gente tem hoje em dia, eu acho muito difícil que um dia um filme de super-herói como o Hulk do Ang Lee volte a acontecer. Já faz algum tempo que eu venho reclamando que os filmes de super-heróis atuais, por conta dessa sanha de eles todos precisarem se conectar num universo compartilhado, acabam não podendo se dar o direito de ser autorais. Eles todos têm que se manter padronizados numa mesma linha narrativa, estilística, porque se um se diferenciar demais do outro, isso pode comprometer o planejamento geral da franquia inteira. Assim, não adianta escalar diretores com visões e personalidades próprias se eles vão terminar tolhidos em filmes geralmente idênticos, muito parecidos uns com os outros. Sim, de vez em quando rola um ou outro filme que consegue se destacar com uma voz própria, mas eles são exceções dentro do quadro como um todo. Só que alguns anos atrás, não era assim. Os filmes de super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, eram encarados de forma autônoma, com vida e personalidade próprias, e isso permitia, por exemplo, que cada filme fosse radicalmente diferente um do outro, e permitindo, quando possível, que eles fossem autorais da melhor forma possível. Isso aconteceu com o Superman do Richard Donner, com os Batmans do Tim Burton e depois do Christopher Nolan, com os X-Men do Bryan Singer, com o Blade 2 do Guillermo del Toro e, claro, com o Homem-Aranha do Sam Raimi. No entanto, tem um filme de super-herói no meio dessa leva toda que eu acho que merece ser revisitado e que merece uma reputação muito melhor do que a que tem. Esse filme foi lançado em 2003, ou seja, completou 20 anos agora, e ele se chama simplesmente Hulk. Mas antes de me debruçar sobre esse filme aqui, eu vou gentilmente pedir pra você, que tá me prestigiando aqui agora com a sua audiência, pra, se você gostar do que tá vendo, deixar o seu like aqui embaixo. Curte esse vídeo, compartilha pros seus amigos, por favor, que isso é muito importante. Traz mais gente pra assistir esse vídeo aqui. E se inscreve no canal também, chama também a galera pra se inscrever no canal. Se possível, ativa o sininho também pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Joia? Vamos lá então falar sobre o Hulk do Ang Lee. Eu sempre gostei desse filme, só que ao contrário desses outros títulos que eu mencionei anteriormente, que já obtiveram sucesso logo de cara, o Hulk passou longe de ser uma unanimidade. Por parte da crítica especializada, o filme ele não teve uma recepção ruim, mas ele foi muito, muito divisivo. Teve uma galera que gostou, sim, mas quem não gostou, na verdade, detestou o filme. Isso com relação à crítica. Agora, com o grande público, aí a coisa não foi boa mesmo não. Hulk estreou nos cinemas em 20 de junho de 2003, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele chegou uma semana depois, no dia 27 de junho de 2003. Ele teve um fim de semana de estreia muito bom, mas o problema é que a reação imediata e o boca a boca por parte da audiência foram tão negativos, mas tão negativos, que o filme teve uma queda monstruosa no segundo final de semana. E essa sucessão de quedas fez o filme, que custou 137 milhões de dólares, fechar o caixa no mundo inteiro com 245 milhões de dólares. Não chegou a ser um fiasco colossal, mas, sem dúvida alguma, foi um resultado decepcionante. Tanto é que os planos para uma continuação, que estava agendada para maio de 2005, foram logo reconfigurados em um reboot, com outro diretor, com outro elenco, com outra equipe e com outra roupagem. Reboot é esse que se chamou Incrível Hulk e foi lançado em 2008, dessa vez já integrado ao universo da Marvel lá dos Vingadores, o MCU. Com isso, o Hulk de 2003 infelizmente pegou a pecha de um filme chato, blasé, com muito falatório e pouca porradaria, cenas de ação que, pelo jeito, não foram suficientes para empolgar o público médio, o Hulk cujo CGI não agradou e com um estilo visual que tomava decisões que talvez tenham provocado uma certa estranheza em boa parte da audiência. Aliás, é isso, foi um filme estranho aos olhos de muitas pessoas, com muitas decisões atípicas e muito fora do que todo mundo estava esperando. O Ang Lee, que é um diretor esteticamente ambicioso e que é conhecido pelos seus filmes que se aprofundam muito no psicológico dos seus personagens, assumidamente encarou o Hulk como uma tragédia grega e criou uma história que se concentrava não em pancadaria ou em destruição, mas sim em conflitos entre
entre pais e filhos, abusos familiares, traumas de infância violentos, memórias reprimidas, etc, etc, etc. Não é um filme bem-humorado, super divertido e que passa voando. É um filme melancólico e que toma todo o tempo necessário para desenvolver a trama e os personagens com densidade. Pois então, feita essa contextualização toda, eu vou fazer hoje o papel de tentar montar uma tese do porquê que eu acho o Hulk do Ang Lee um filme muito bom. O Hulk é um personagem que, desde que eu era muito pequeno, muito criança, eu sempre achei ele muito fascinante. E eu costumo acreditar que, de todas as criações da Marvel, pelo menos as que eu conheço, eu não tenho um grande repertório de personagens da Marvel, então eu só tô levando em conta aqueles que eu conheço mesmo. Desses personagens, o Hulk ele é, provavelmente, o mais real desses personagens. E aí, nessa hora, você pode até me perguntar, ué, como assim, real? Um cara que vira um bicho gigante, verde, furioso, o que pode ter de real nisso? E eu te explico. Ora, o Hulk nada mais é do que um cara que, quando fica com muita raiva, ele perde a cabeça a ponto de fazer besteira e só recobrar a racionalidade depois, pra se arrepender depois. Beleza, pode até ter os toques de fantasia pelo fato dele virar um monstro gigante verde, mas, sinceramente, na essência, isso que eu acabei de descrever é ou não é uma coisa absolutamente mundana e relacionável? Pois o Hulk não é um super-herói, ele é uma doença, ele é um problema a ser combatido, ele é uma maldição do Dr. Banner que pode trazer perigo às outras pessoas e que, por isso, ele deve ser contido pelo sujeito. E essa é uma premissa que pode levar o Hulk para caminhos completamente distintos. Ele é um personagem que permite você enfocar ele sob lentes totalmente diferentes. Ele é um personagem que pode ser ativado por acessos de raiva, por crises de pânico, por medo, perigo. Ele pode se transformar assim, enraivecendo ao trocar o pneu de um carro, e ele também pode se transformar tendo um sonho ruim, no qual ele se lembrou de alguma coisa traumática. Ele pode ser uma besta descontrolada e assassina, ou ele também pode ser um Gentle Giant que é mal compreendido, que não faria mal a uma mosca, que só quer ser deixado em paz. O Dr. Banner pode ser um doutor pacato que sente só dor e culpa, desespero por se transformar naquele monstro e que só luta pra se livrar logo dele, pra achar uma cura pra não se transformar mais no Hulk, como era o caso lá da série de 1977 com o Bill Bixby e com o Lou Ferrigno, que é uma série que, por sinal, eu ainda vou abordar aqui nesse canal, eu preciso abordar ela aqui nesse canal, porque é uma série que eu gosto bastante, eu tenho muita coisa pra falar sobre ela, e se vocês quiserem que eu fale logo sobre ela, deixem aqui nos comentários pedindo mais uma vez. Mas além dessa abordagem específica da série de 77, o Dr. Banner também pode ser abordado da maneira como esse filme de 2003 aqui o aborda, mas a gente já vai falar sobre isso mais à frente. Em suma, o Hulk é um personagem riquíssimo, e esse filme aqui do Ang Lee faz jus à riqueza do personagem. Tem muita coisa que eu gosto nesse filme, e uma das primeiras coisas que me interessam nesse Hulk do Ang Lee é perceber que, embora ele seja, sim, um filme que se dedica bastante aos dramas psicológicos dos personagens e aos simbolismos e aos significados do Hulk em si e a natureza do personagem como um todo, isso não necessariamente significa que, pra funcionar, o filme deva aspirar àquela tendência do sombrio e realista que tanto contaminou os filmes de super-heróis depois do Batman do Christopher Nolan. Sim, ele é um filme extremamente dramático e pesado, mas ele não tem aquela soberba de querer ancorar toda a fantasia no mundo real e, principalmente, de encobrir todas as cenas em escuridão, em paletas cinzentas, só pra poder mostrar, esfregar artificialmente na cara do espectador como que aquilo tudo ali é pesado, é sombrio. Na verdade, em muitos momentos, o filme escolhe tomar justamente o caminho oposto. Ele tem sim algumas sequências que são mais escuras e mergulhadas em sombras, mas até mesmo essas sequências são bem inteligíveis, só que em compensação, o filme tem muitas sequências que se passam de dia. O Ang Lee não se envergonha nem um pouco de mostrar o Hulk sob a luz do sol e por um longo período, por um período bastante prolongado, por vários minutos. E além disso, é um filme bem colorido. Ele pode até não ser uma explosão de cores vivazes, mas ele é sim um filme que respira cor, que respira intensidade. Desde lá atrás, na sequência de créditos iniciais, até mais na frente, quando ele mostra a base militar que aprisiona o Hulk. E isso pra não mencionar a própria tonalidade do verde do Hulk e do roxo da bermuda dele, que são bem intensos. Com isso, o filme em momento algum rejeita essa natureza fantasiosa e lúdica dos quadrinhos. Ele pode até não ser literalmente fiel à história da origem do Hulk. A origem do Hulk nos quadrinhos é bem diferente desse filme aqui, ela foi modificada bastante no filme aqui. Mas apesar disso, ele também não deixa de acenar para a origem dos quadrinhos através de signos e momentos pontuais aqui e ali. Por exemplo, aquela icônica bomba gama que faz o Bruce Banner se transformar no Hulk pode até não estar presente no filme da mesma maneira nos quadrinhos. Mas ainda assim, o acidente com radiação gama que transforma o Bruce Banner no Hulk ocorre também num momento similar, com ele tentando salvar um cara que estava na zona de perigo dos raios gama. E, pelo menos por uma referência visual, a explosão da bomba gama em si tá lá, pontuando
marcando um momento chave da narrativa. E o filme também não se esquece de prestar algumas homenagens bem pontuais à própria série de 1977. Seja ao trazer o Lou Ferrigno, que interpretava o Hulk coberto por litros de tinta verde lá na série, através de uma ponta rápida junto do Stan Lee, seja ao reencenar aquela clássica frase que ocorria em toda a abertura do seriado antigo. Don't make me angry. No le gustaría verme enojado. Tem também uma outra referência, que é uma referência bem diferente, que eu considero até uma referência meio iconoclasta, vamos dizer assim, que é o fato de que o pai do Bruce Banner nesse filme aqui se chama David Banner. E David Banner era o mesmo nome lá do protagonista da série de 77, porque lá o nome dele não era Bruce, eles mudaram de Bruce Banner pra David Banner por razões que são uma longa história, um dia eu conto melhor aqui. Então assim, eu acho legal eles pegarem o nome do personagem lá da série antiga, mas ao mesmo tempo eu também acho inesperado, vamos dizer assim, que eles peguem o nome daquele herói pra botar aqui justamente no vilão, que é o pai abusivo que traumatizou Bruce Banner desde a sua infância e que é o responsável pela tragédia na qual Bruce Banner vai se transformar pelo resto da sua vida e que a gente vai discutir com mais detalhes também depois. Agora, o Hulk de 2003, ele tanto abraça essa intensidade visual e ele se recusa a querer ancorar tudo numa abordagem pretensamente realista, que ele toma decisões estéticas que, na minha opinião, o transformam numa das mais interessantes experimentações de transposição da linguagem dos quadrinhos para a linguagem do cinema que eu me lembro de já ter visto num filme desse de super-herói. Do início ao fim do filme, o Ang Lee e toda a sua equipe, que é composta entre várias outras pessoas, pelo diretor de fotografia, o Frederick Elms, que já tinha trabalhado com Ang Lee lá no Tempestade de Gelo e no Cavalgada com o Diabo, e o montador, o Tim Squires, que é a colaboradora habitual do Ang Lee, investem do início ao fim do filme numa abordagem que é impressionante, de um ponto de vista de ambição, de ousadia, de linguagem. É uma abordagem que se propõe, obviamente, a tentar emular e resgatar a linguagem, a experiência de se ler um quadrinho, de você abrir uma revista em quadrinhos e se deparar lá com vários quadros, que em sequência vão se complementando e vão, todos eles em conjunto, produzindo sentido conjunto. Então nesse filme aqui do Ang Lee, a gente vê o tempo todo montagens de várias telas diferentes, mostrando informações distintas, ou então a mesma ação através de ângulos diferentes, ou então várias íris em círculos que se fecham ou se abrem, e com isso vão revelando uma cena nova, ou então algum elemento novo da mesma cena, ou então várias transições que aproveitam algum elemento específico que estava presente no final daquela cena, com isso vão resgatando um dinamismo no passar de uma cena para outra, que meio que remete à experiência de você virar a página de um quadrinho e mudar de cena dentro de um quadrinho. Eu acho que analisando tudo isso, a gente até pode levantar a pergunta se esse filme aqui poderia ser considerado uma espécie de precursor do estilo do Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu não sei se foi uma inspiração direta, mas eu acho sim que, de certa maneira, a gente pode considerar o Hulk e o Aranhaverso meio que primos de segundo ou terceiro grau, com algumas gerações de distância. Seja como for, assistindo, ao Hulk do Ang Lee, é um filme que a gente percebe que é fruto de uma decupagem extremamente complexa. Dá pra ver que cada plano do filme foi muito pensado e exigiu toda uma preparação para que não se embolasse com outros ao mesmo tempo, que a mise-en-scène do filme foi elaborada com um cuidado absurdo e extremamente desafiador para não se complicar. Se uma cena vai se encolher numa íris que tem a ver com algum elemento visual da cena seguinte, essa íris vai ser deixada num ponto específico da tela que ajude a não atrapalhar a ligação entre um plano e outro, ou então entre uma cena e outra. Tem umas horas que esse filme fica tão louco e tão insano visualmente que chega a ter 4, 5 planos mostrando elementos completamente diferentes ao mesmo tempo, e que todos eles consigam funcionar em harmonia, em conjunto, sem que a gente fique confuso ou completamente perdido entre eles, é sem dúvida alguma uma proeza espetacular do Ang Lee e da sua equipe. É resultado de um exercício de imaginação e principalmente de execução dessa imaginação que é pra aplaudir de pé, e o filme é recheado de um dinamismo que frequentemente adota transições entre um plano e outro, ou entre uma cena e outra, que são baseados num elemento específico que estava naquela cena e que são desdobrados em uma transição de uma maneira extremamente criativa. Chega a ser instigante você assistir ao filme e ficar o tempo todo sendo surpreendido pelas novas transições que eles conseguem elaborar. Então, se num momento o Hulk tá num ponto específico do mapa e ele vai ir saltando até um outro estado do país na base dos pulos, o Ang Lee, em vez de simplesmente cortar pra cena seguinte, ele vai disfarçar esse corte, por exemplo, através de um mega zoom que vai pegar o Hulk chegando a um outro estado através de um único pulo. Ele vai se aproximando de um objeto de interesse da cena através de vários zooms, em vez de ficar cortando várias vezes. Ele vai destacar a silhueta de um personagem e vai substituir o que tá no fundo dele com o fundo da cena seguinte. Ou então, se for uma cena de diálogo num telefone, por exemplo, com o que tá do outro lado da linha, em outro lugar, com outro personagem, e sempre de maneiras novas.
narrativas, nunca de forma repetitiva. Ele é um filme que o tempo todo tá botando a imaginação pra exercitar de um ponto de vista de linguagem mesmo, pra poder fazer jus a essa ideia tão ambiciosa de mesclar a linguagem dos quadrinhos com a linguagem do cinema. Tinha tudo pra dar errado, pra muita gente pode ter dado, mas não é o que eu acho. Até mesmo a maneira como os planos vão se movendo ajudam a criar uma sensação de quadrinhos, como por exemplo com a câmera se movimentando de um ponto a outro de uma mesma imagem, com isso meio que fixando sub-imagens como se fossem quadrinhos mesmo, dentro de um quadro maior, ou então dentro de um único plano mesmo, com a câmera indo passeando, pegando vários elementos congelados, estáticos, que vão se completando em sequência, e com isso vão gerando, através da continuidade de imagens estáticas, essa sensação de uma página de quadrinhos transcorrendo pela tela. E o que eu acho mais interessante é que, normalmente, a gente tende a associar esse tipo de linguagem visual mais dinâmica e frenética a narrativas que já são, naturalmente, por si só, dinâmicas, frenéticas, animadinhas, pra cima, como é o caso do Aranhaverso mesmo. Só que o Ang Lee, em contrapartida, ele resolve adotar essa estratégia visual dinâmica e frenética numa narrativa que, na verdade, é consideravelmente e propositalmente lenta e espaçada e paciente, cautelosa, pra ir podendo desenvolver os dramas dos personagens ao longo de todo o tempo que julgar necessário pra poder fazer o trabalho direito. Então, com isso, o ritmo do filme acaba se tornando um ritmo até bem complexo. Por um lado, ele é um filme bastante dinâmico e frenético, e por outro lado, ele é um filme bastante lento, e não do ponto de vista pejorativo. Existem narrativas que exigem ritmos mais intensos e frenéticos, mas também existem várias narrativas que exigem um ritmo que seja um pouco mais pausado, um pouco mais paciente ao se construir. E o Ang Lee, ele entende que não precisa haver uma separação entre uma linguagem estética de quadrinhos e uma narrativa que seja mais paciente e cautelosa, uma vez que o material que deu origem a essa narrativa em si é justamente os quadrinhos. Então ele criou um filme que ao mesmo tempo é hiper dramático e ao mesmo tempo é hiper estilizado. E aí, até voltando a essa questão da fantasia dos quadrinhos, o Ang Lee, ele tanto abraça esse universo absurdo e fantasioso dos quadrinhos da Marvel, que no fim das contas ele se dá o direito de transformar o vilão desse filme aqui num cara que suga a energia vital dos objetos que ele toca, que é na verdade o homem absorvente dos quadrinhos, esse nome é inacreditável, e ele também se permite incluir, em dado momento desse filme, os tão controversos e tão criticados cachorros Hulk. E essa cena em questão da luta entre o Hulk e esses cachorros Hulk é uma cena que sinceramente todo mundo reclama muito desde a época que esse filme saiu, só que sinceramente, no meu caso, assistindo esse filme, eu acho meio desproporcional esse ódio todo que as pessoas têm pelos cachorros Hulk. Eu sinceramente eu não entendo por que as pessoas veem de tão terrível assim naquela cena. Porque pra mim, sinceramente, a impressão que eu tenho é de que os cachorros Hulk, eles sofreram muito mais pelo conceito deles. As pessoas simplesmente olharam pra ideia de um cachorro Hulk e pensaram, nossa, que ridículo, não tem como isso dar certo, e resumiram e julgaram eles exclusivamente pelo conceito e não pela execução em si. E a meu ver, a lógica da narrativa, a maneira como o filme vai contando a sua história até chegar lá na frente nos cachorros Hulk, me convence e me faz acreditar sim que aqueles cachorros fazem sentido dentro do universo particular que o filme estabeleceu. Eles fazem sentido dado todo o contexto que o filme montou desde o início, com o pai do Bruce Banner desde o princípio sendo um cara obcecado com mutações genéticas a partir de radiação gama, estudos com radiação gama. Me parece lógico, dentro do universo fictício que aquele filme concebeu, que aquele personagem vai pegar 3 cachorros e transformar eles em 3 monstros pra irem lutar com o Hulk. Isso sem contar que, ok, beleza, a imagem de um Poodle Hulk pode até ser uma imagem engraçada inevitavelmente. Mas ainda assim, vamos falar a verdade, aquela sequência do Hulk trocando porrada com os 3 cachorros é uma sequência impressionante na sua violência, na sua selvageria, na sua brutalidade. A maneira como a cena toda se decorre, primeiro de tudo, ela é uma cena que em termos visuais, em termos de composição de ação, ela é uma sequência muito bem resolvida, a gente consegue entender muito bem tudo que tá acontecendo, mesmo que ela seja uma sequência que se passe à noite. E é uma sequência que faz jus a esse caráter animalesco de todos os personagens monstruosos que estão envolvidos naquela cena. Ela traz umas imagens e umas soluções que são graficamente muito violentas, muito pesadas, e ela explora muito bem os poderes e principalmente os limites dos personagens, mostrando do que tanto o Hulk quanto aqueles 3 cachorros são capazes de fazer uns com os outros. E por falar em ação, Hulk é, obviamente, um filme de super-herói da Marvel, e portanto, é de se supor que as sequências de ação vão estar presentes aqui, elas vão ter um papel importante pra trama, e vão ser um dos aspectos esperados em uma superprodução adaptada de um quadrinho da Marvel. Só que uma reclamação que eu já vi várias pessoas fazerem a esse Hulk do Ang Lee aqui, que eu acho uma reclamação muito peculiar, é a reclamação de que esse Hulk do Ang Lee não tem ação. Oi?
Esse filme não tem ação? Tá, eu também não vou me fazer de bobo. Eu entendo que, apesar desse filme ter, sim, bastante ação, a ação desse filme aqui acontece em momentos bem espaçados. O Hulk em si, propriamente dito, demora cerca de 40 minutos pra dar as caras, e depois disso, a narrativa vai alternando entre momentos intimistas e momentos de pancadaria de um jeito bem atípico, por assim dizer. Se numa cena o Hulk tá aporrentando um tanque de guerra, usando como bastão um pedaço de um outro tanque de guerra, poucos minutos depois ele aparece sentado no deserto, olhando para uma planta, encarando profundamente os fungos dessa planta, e com isso se lembrando de uma imagem parecida que o Bruce viu quando criança, e assim se conectando com a natureza e com seu âmago interior, e vocês entenderam onde é que eu quero chegar. Mas apesar disso, o Ang Lee e o roteiro do filme, de um modo geral, são muito inteligentes ao guardarem os momentos de ação e as grandes explosões do Hulk pros momentos da história em que elas vão ter um maior impacto, de um ponto de vista narrativo e de significado dramático mesmo. Se o Hulk demora tanto a aparecer, é porque teve toda uma construção antes disso que tornou a sua primeira aparição mais marcante. E com isso, as cenas de ação que a gente vê depois ganham um peso ainda maior, porque a gente entende melhor o que tá em jogo no meio daquelas ações todas. E além disso, as cenas de ação que rolam nesse filme aqui são, de um modo geral, muito boas. Elas são sequências de ação de um ponto de vista visual, de mise-en-scène, muito claras, muito inteligíveis, a gente sempre entende muito bem o que tá acontecendo, qual que é a posição dos personagens, com planos frequentemente abertos pra gente conseguir entender todo o cenário que vai ocupar a ação, a posição dos personagens no meio daqueles campos de batalha, e não é uma ação picotada, com excesso de cortes e com a câmera se movendo demais, não, os planos duram o tempo suficiente pra gente conseguir entender o que tá acontecendo neles, e a câmera não abusa da tremedeira, ela sempre consegue situar a gente muito bem no que tá acontecendo. E além disso, são cenas de ação que sempre exploram ao máximo possível os poderes e as habilidades do Hulk. Nesse sentido, a segunda metade do filme se torna divertidíssima justamente por isso, porque é basicamente o Ang Lee testando o tempo todo os limites do vigor aparentemente infinito do Hulk. Se no caso de alguns outros personagens, como o Super-Homem ou a Capitã Marvel, ocorre aquela velha questão dos personagens serem tão absurdamente poderosos que acaba que a gente nunca consegue de fato temer por eles, ou acreditar que algo realmente possa acontecer ou representar um perigo pra eles, aqui no Hulk meio que rola uma inversão desses valores. A graça tá justamente em ver até onde que o Hulk vai, como que eles vão encontrar um jeito de parar o Hulk. Uma hora os militares estão atirando com metralhadoras no Hulk, depois ele escapa da base, aí depois vem os tanques de guerra, aí eles não funcionam, aí depois vem os helicópteros, também não funcionam, aí depois ele é soterrado em vários pedregulhos, aí depois vem os jatos, levam ele pra atmosfera. A impressão que fica é a de que o Hulk é praticamente imparável. E é claro que no fim das contas, a única forma de interpelar na ação do Hulk é justamente apelando ao emocional do Hulk. Só assim você vai realmente ser capaz de fazer o Hulk parar. E por falar, tanto nos aspectos de ação quanto nos aspectos emocionais do filme, um elemento que enriquece ambas as partes é, sem dúvida alguma, a trilha sonora, que por sinal é uma das minhas favoritas de toda a carreira do Sr. Danny Elfman. Vale lembrar que o mérito não é só do Danny Elfman, porque antes dele ser contratado pro filme, quem ia fazer a trilha sonora desse filme seria o compositor Michael Dana, que já trabalhou com Ang Lee algumas vezes, inclusive nas Aventuras de Pi, só que acabou que ele foi descartado do projeto porque os produtores do filme não gostaram muito do estilo dele. Acharam que as ideias que o Michael Dana estava tendo pra trilha sonora do filme eram ideias muito malucas, muito fora do comum, e acabou que ele foi retirado do projeto. Só que o curioso é que mesmo assim, várias das ideias que o Michael Dana teve pra trilha desse filme foram reutilizadas pelo Danny Elfman, continuaram no trabalho do Danny Elfman. Por exemplo, toda a ideia de trazer para as sequências no deserto tambores baseados em percussões, ora japonesas, ora africanas, e de trazer para as cenas mais dramáticas e intimistas uns instrumentos de sopro e uns cantos que remetem a uma estética árabe, foram todas ideias do Michael Dana que seguiram na composição do Danny Elfman. E sinceramente, ainda bem que seguiram, porque isso dá toda uma personalidade própria, uma identidade inconfundível à trilha desse filme específico aqui, que sinceramente, eu não me lembro agora, pensando de cabeça, em nenhum outro filme de super-herói que tenha uma trilha sonora tão diversificada em termos de percussão, em termos
termos de variedade de instrumentos aparentes em nenhum outro filme de super-herói. Então os tambores realmente tornam as cenas de ação no deserto muito mais fortes e potentes do que elas já seriam, enquanto os cantos e os instrumentos de sopro tornam as cenas dramáticas ainda mais delicadas do que elas já seriam. Mas fora isso, tem um elemento específico na trilha sonora desse filme que eu acho realmente sensacional, que é a música tema do filme. Se pro Batman o Danny Elfman compôs um tema que tinha toda uma carga gótica que funcionava maravilhosamente bem pro contexto daquele personagem, e pro Homem-Aranha ele compôs um tema repleto de um senso de heroísmo e dinamismo que, de novo, funcionava maravilhosamente bem para aquele personagem específico, aqui pro Hulk ele compôs um tema melancólico que é baseado em 6 notas que vão decaindo. Esse tema específico, ele é retirado de algumas composições que existiam lá na série de TV do Incrível Hulk da década de 70. Não era a música tema daquele seriado, mas era uma composição que se repetia frequentemente nos episódios, e é uma composição que aqui, como tema desse filme, ela funciona perfeitamente por ilustrar, através dessas 6 notas que vão caindo, toda a decadência psicológica do próprio Dr. Banner. Ao escutar a queda dessas 6 notas, a gente tem a sensação de que algo ali tá sucumbindo, e a repetição dessas 6 notas o tempo todo, de maneira contínua e crescente, vai criando um sentimento de angústia, de irritação, com a melodia se repetindo de maneira propositalmente incômoda e cada vez mais intensa, até chegar no momento em que ela explode. Nada mais compatível com o Hulk do que essa descrição que eu acabei de dar. Mas eu acho que a virtude mais fundamental da trilha do Danny Elfman aqui é que ela consegue perfeitamente ajudar a criar uma atmosfera muito única para esse filme. E se tem uma coisa que Hulk faz muito bem, é conseguir criar uma atmosfera bastante particular e bastante adequada aos propósitos da trama. Além da agonia, da perdição e da instabilidade que se encontram do início ao fim da narrativa, o filme consegue criar uma sensação muito curiosa de que tudo ali parece meio que um sonho, uma coisa meio turva, como se o filme e a gente tivéssemos num estado de obnubilação. Isso é um sentimento que o Ang Lee constrói através de vários fatores. Tem a trilha sonora, que ajuda a colocar a gente num estado de transe, tem o próprio ritmo do filme, que parece meio, na falta de uma palavra melhor, aconchegante, como se te envolvesse num travesseiro, mas ao mesmo tempo ameaçador, como se a gente estivesse prestes a entrar num pesadelo. E além disso, tem o próprio fato de a narrativa em si trazer várias cenas de sonhos, que retratam algum sonho que os personagens estão tendo. E mais do que isso, tem vários momentos no filme em que o Ang Lee pega uma sequência que se passa dentro do sonho de alguém e depois reflete e espelha ela em outra sequência bastante similar, mas que na verdade não se trata de um sonho, e sim de uma cena que tá acontecendo aqui, no mundo material, real mesmo. Eu gosto muito de um exemplo específico. Em dado momento do filme, a personagem da Betty Ross, que é o par romântico do Bruce Banner e que é interpretada pela Jennifer Connelly, conta pro Bruce que ela teve um sonho misturado com uma lembrança real, no qual um dia, quando ela era criança, o seu pai, o General Ross, teve que deixar ela sozinha numa sorveteria no meio do deserto pra ir tomar conta de um problema. E em certo instante desse sonho, o Bruce Banner, já adulto, já interpretado pelo Eric Bana, apareceu, pegou ela, colocou em cima de uma mesa e a machucou. Se isso daí foi o que causou o término dos dois, eu acho totalmente compreensível, porque eu já vi relacionamentos na vida real terminarem por muito menos. Mas aí, em outro momento mais à frente no filme, quando a Betty Ross vê o Bruce Banner transformado em Hulk pela primeira vez, rola uma dinâmica parecida na maneira com que os dois personagens se situam em cena. O Hulk chega, se agacha, pega a Betty, levanta ela e coloca ela em cima de um carro. E toda a posição dos dois em cena, os ângulos, a movimentação toda de tudo, lembra muito o sonho que a Betty teve antes. A diferença é que se no sonho o Bruce terminou atacando a Betty, na vida real o Hulk termina justamente protegendo ela daqueles cachorros mutantes que vieram pra atacá-la. Toda essa abordagem e essa atmosfera conferida a Hulk pode ser resumida simplesmente por um outro momento em que o Bruce Banner descreve a sensação que ele tem quando ele tá se transformando no Hulk. It was like a dream. About what? Rage. Power. And freedom.
E eu sei que a partir daí, muitas pessoas podem acabar relacionando Hulk com a interpretação dos sonhos do Sigmund Freud. Inclusive o próprio Ang Lee já falou em várias ocasiões, antes, durante e depois da produção desse filme, que ele enxerga o Hulk como uma criatura totalmente freudiana. Mas como eu tô longe de ser um profundo conhecedor da obra do Freud, eu vou preferir não adentrar na literatura dele, justamente para não correr o risco de acabar falando besteira. Porém, o fato é que o filme inteiro é regido por essa lógica meio nublada que testa essa mesclagem entre os sonhos e a realidade. Seja por essas cenas de sonho que eu já mencionei anteriormente, ou seja pelo fato de que o próprio protagonista desse filme tem memórias reprimidas e, portanto, volta e meia no filme, vem à mente dele uns flashes que ele não sabe se vem de sonhos ou de algum passado que ele não sabia que tinha, porque o seu inconsciente o bloqueou. E nesse sentido, eu acho brilhante como que o Ang Lee e o roteiro narram tudo nesse filme sob o ponto de vista imediato do próprio Bruce Banner, refletindo a própria condição do protagonista. Até mesmo quando ele não tá em cena, as informações que a gente tem sobre o que tá acontecendo na trama são mais ou menos as mesmas que ele mesmo tem. A gente sabe do que tá acontecendo no filme tanto quanto o próprio Bruce Banner, e as informações que seriam mais cruciais lá da infância do Bruce são guardadas para que a gente só descubra elas no momento em que o próprio Bruce finalmente tem acesso às memórias que ele tanto reprimiu desde sempre. E já que eu falei em memórias reprimidas, eu acho que esse aqui é um momento em que vale a pena eu fazer muito rapidamente uma revisão geral de alguns pontos-chave da trama desse filme. Em 1966, o David Banner era um cientista obcecado em fazer experiências com organismos vivos que se regeneram, a fim de tentar encontrar uma forma de regeneração para ser aplicada em seres humanos, para que seres humanos possam se regenerar e com isso proporcionar uma verdadeira evolução da espécie como um todo. Aquela coisa bem clássica de cientista louco que quer brincar de Deus. No entanto, o seu chefe, o General Ross, sim, o pai da Beth, o proíbe de fazer testes em cobaias humanas, o que leva o David a começar a experimentar em si mesmo. O que o David não esperava era que um belo dia a sua esposa, Edith, ia ficar grávida. E com isso, todas as modificações que o David fez consigo mesmo foram perpassadas para o seu filho, o pequeno Bruce Banner. Porém, com medo da maldição a qual poderia ter condenado seu filho, o David resolve buscar uma cura, uma busca que é interrompida de forma brutal pelo General Ross, que descobre que os testes do David estavam sendo feitos em organismos humanos e assim desliga o David do projeto que estava sendo feito ali. Enlouquecido, David resolve meter o louco, ativar uma bomba gama na base em que trabalhava e correr de volta para casa a fim de fazer algo com Bruce, essa pobre criança que tinha dentro de si um DNA potencialmente monstruoso. E aí, eis que o Ang Lee mostra apenas o pequeno Bruce sozinho na sala de estar enquanto ouve os seus pais gritando desesperadamente no quarto. Ele fica olhando para a porta do quarto e, quando a tal porta se abre, rola um salto de muitos anos e a gente reencontra o Bruce já adulto. O que aconteceu atrás daquela porta, nós não sabemos, mas foi algo muito ruim. Tão ruim que deixou o Bruce traumatizado e com isso ele simplesmente deletou a memória, apagou aquele acontecimento da sua memória. Ele virou um adulto acreditando piamente que os seus pais morreram quando ele ainda era um bebê. Pois é isso que eu quis dizer quando eu disse que a narrativa de Hulk acompanha bem de pertinho o ponto de vista do seu protagonista. Assim como Bruce Banner, nós, espectadores, não sabemos o que aconteceu no passado que deixou o Bruce tão traumatizado a ponto de reprimir aquela memória. A gente sabe que uma bomba gama explodiu no meio do deserto e que o pai do Bruce foi preso por isso, mas o Ang Lee e o roteiro do Michael France, do John Turman e do James Stamos fazem questão de não deixar a gente saber além disso. Por quê? Porque eles entendem que o impacto da tragédia que aconteceu com Bruce Banner fica ainda maior se a gente for descobrindo essa tragédia junto a ele. Então, à medida que o filme vai avançando e o protagonista vai se lembrando de quem ele é e assim percebendo o horror pelo qual ele passou a vida inteira, nós, espectadores, também vamos decifrando esse personagem junto a ele próprio. E o filme vai jogando umas pistas que servem para levar nossa atenção para um lugar, quando na realidade a revelação vai vir por outro, com isso deixando a gente tão desorientado quanto o próprio Banner. É uma decisão perfeita para potencializar o choque dramático que a gente vai ter ao longo da narrativa e que é fruto de uma carpintaria dramática absurdamente bem pensada. E nesse sentido, a tal porta pela qual o pequeno Bruce Banner na infância ouviu seus pais gritando e viu as sombras dele pela fresta de baixo se transforma num signo narrativo que não é exatamente sutil, mas que é encantador pela maneira com que é construído e fundamental para a trama como um todo. O que tá atrás daquela porta? É o passado do Bruce Banner? É o Hulk em si, que já existia no interior do Bruce desde que ele sofreu o tal trauma e estava só guardado esperando a hora de sair? Ou será que é tudo isso ao mesmo tempo, já que uma coisa leva a outra? Eu fico com essa última opção. E é justamente por isso, por guardar a revelação do que afinal tinha atrás daquela porta para um momento especial lá na frente, que o filme faz essa revelação
soar bem mais impactante, e eu diria aterrorizante, do que ela seria se ela fosse mostrada já no primeiro ato. É uma revelação que culmina num flashback narrado pelo David Banner já idoso, que é, eu ia dizer, um dos momentos mais pesados e tristes do filme, mas eu acho que é além. Eu acho que é um dos momentos mais pesados e tristes que eu me lembro de já ter visto num filme de super-herói desses. É mais um sinal da excelente construção do roteiro do Hulk, que é inteligente ao amarrar todos os pontos que poderiam ser deixados sem nó, e até mesmo a coincidência incrível que é o Bruce Banner trabalhar décadas depois e exatamente na mesma profissão do seu pai, que ele até então desconhecia, e num projeto científico que ainda por cima é muito similar àquele que o seu pai trabalhava lá atrás, até mesmo essa coincidência incrível é explicada de maneira poética até pelo General Ross num dado momento. So either he's lying, or it's something worse than he's... What? Predestined to follow in his father's footsteps. I was gonna say damned. E aí, a gente começa a falar, já estamos falando na verdade, sobre o desenvolvimento do personagem Bruce Banner e a partir daí, sobre a performance do ator que o interpreta, o Eric Bana. É um ponto mais delicado porque eu percebo que a atuação dele nesse filme é um ponto que volta e meia é criticado em Hulk. E é justamente por isso que eu acho válido fazer algumas considerações a respeito da atuação dele aqui. Particularmente, eu não acho o Eric Bana um grande ator e ele com certeza não é a melhor versão do Dr. Banner que teve até hoje. Pra mim, a melhor versão em live action do Dr. Banner que a gente teve até hoje é de longe o Bill Bixby na série de 77. Ele era um baita de um ator que conseguia transmitir um turbilhão de sentimentos dentro daquela alma torturada que era o David Banner. Mas, em retrospecto, eu também acho que a interpretação do Eric Bana sofre algumas críticas que eu considero meio injustas pelo seguinte motivo. Eu acho compreensível, sim, que alguém saia de Hulk com a sensação de que o personagem do Bruce Banner em si é um personagem meio apagado, ou que pelo menos não gera uma impressão muito forte. E isso é verdade, só que isso não é um problema do filme e muito menos uma falha do Eric Bana. Isso ocorre por um motivo muito simples, porque a abordagem que o Ang Lee e o roteiro resolveram dar pro personagem é enxergando ele como um condenado e principalmente como um cara absurdamente distante, fechado e reprimido por conta de todas as barbaridades que ele vivenciou. Por conta disso, o Bruce Banner desse filme é um personagem muito passivo com relação à trama e com relação aos outros personagens. Ao contrário do Peter Parker, que é um cara cujas ações próprias é que movem a narrativa, o Bruce Banner do Eric Bana é definido muito mais pela maneira com que ele reage ao seu entorno. E a maioria das coisas que a gente sabe sobre ele, a gente sabe através de gestos minimalistas, ou, especificamente, do que os outros personagens fazem e dizem. Ele é um protagonista tão fechado, mas tão fechado, que não faria sentido ele se abrir justamente pra gente, pro público. Então a gente descobre sobre ele muito pelos outros. Tanto é que pode reparar, do início ao fim da história, são pouquíssimas as vezes no filme em que a gente vê o Bruce Banner tomando uma decisão por iniciativa própria. São sempre os outros personagens que o levam daqui até ali, e os poucos momentos em que a gente vê ele tomar uma decisão por conta própria, como por exemplo, quando ele é ríspido e grosseirão com a Betty ou com o Talbot, que é um dos vilões babacões do filme, essas decisões ele toma muito mais por uma questão de autodefesa, de se isolar do mundo exterior, do que por uma iniciativa maior, com exceção, é claro, do final, que eu já vou chegar a ele já já. Então eu não acho que essa impressão mais distante que a gente tem sobre o personagem seja um problema do Eric Bana, apenas é o enfoque que o filme escolheu para poder explorar esse personagem. Se fosse o Edward Norton no lugar do Eric Bana, seria mais ou menos a mesma coisa. Se fosse o Mark Ruffalo no lugar do Eric Bana, também seria mais ou menos a mesma coisa. Só que são abordagens diferentes. O Bruce Banner do Edward Norton em 2008 é um Bruce Banner com uma energia bem mais ativa. O do Mark Ruffalo a partir de 2012, por sua vez, é uma versão bem mais leve, bem humorada, e isso só reforça o quão multifacetado pode ser esse personagem. E eu acho, sim, que o Eric Bana é bem sucedido ao compor o Bruce Banner aqui. Ele o compõe como um cara instável, quebrado por conta de tudo que aconteceu na sua vida. O tempo todo, ele parece desconfortável, mas também distante demais pra querer se ajustar. Ele é tão perturbado com as coisas mal resolvidas da vida que a solução que ele encontrou foi a de se fechar completamente, de se tornar frio, distante. Parece que a qualquer momento, se você sem querer pisar num calo do Bruce, ele vai explodir. E isso eu tô falando antes dele sofrer o acidente que transforma ele no Hulk. Então, até onde o Eric Bana pode ir, eu acho que ele faz bem, sim. Até porque a gente não pode cair na tentação de encarar o Bruce Banner e o Hulk como personagens diferentes. Um é extensão do outro, um não funciona sem o outro, um ocorre por causa do outro. E com isso, a gente chega ao ponto central desse filme do Hulk.
O próprio. E o primeiro elefante que a gente tem que tirar da sala é a questão dos efeitos visuais em computação gráfica usados pra criar o Verdão. Esse é um dos aspectos principais que todo mundo sempre criticou nesse filme. Que o Hulk é artificial demais, que o Hulk não tem peso, que o Hulk parece um Shrek crossfiteiro e por aí vai. Mas aí, eu preciso fazer uma pergunta honesta pra vocês. Sinceramente, o CGI do Hulk nesse filme é tão ruim assim, a ponto de tirar vocês do filme e de comprometer toda a experiência do negócio? Porque eu não posso falar por ninguém, a não ser por mim mesmo. E por mim, eu digo que, mesmo reconhecendo as imperfeições técnicas do Hulk aqui e ali, eu não acho ele ruim não, ainda mais levando em consideração a época que a gente tá falando, 20 anos atrás. Eu acho até curioso que, geralmente, quando um boneco desses em CGI parece meio mal feito, a solução que esses filmes encontram pra disfarçar isso é jogar esse bonecão em cenas escuras, nas sombras, pra poder disfarçar essa artificialidade. Mas aqui no Hulk, é bizarro que pra mim acontece meio que o oposto. Nas cenas de dia, ele tá show, tá ótimo. Agora nas cenas à noite, no escuro, a animação e a movimentação toda do Hulk me parecem meio esquisitas mesmo. Mas nada que me tire do filme também. Até porque o principal, ele cumpre, que é, enquanto eu tô assistindo ao filme, eu acredito nesse Hulk. Eu acredito e compro ele como um ser com sentimentos, como um ser emocionalmente profundo. Eu acredito quando ele tá furioso, quando ele tá triste, quando ele tá melancólico, quando ele tá desorientado, quando ele tá intrigado e por aí vai. Mas o mais importante de tudo é que até mesmo essas imperfeições que podem haver na composição do Hulk, em nada alteram o significado da criatura Hulk em si, que nesse filme é tratada pelo Ang Lee não como um bichão verde que sai gritando e quebrando tudo ao seu redor, mas sim como algo mais simbólico do que isso. Um dos elementos que eu acho que mais frustraram as pessoas com relação a esse Hulk é o fato de que ele é apresentado como uma criatura zero ameaçadora, zero intimidadora. Ao contrário, o Hulk desse filme frequentemente se assemelha a um bebezão gigante e chiliquento, como um cara super inchado e que regrediu aos seus instintos mais primitivos e principalmente mais infantis. Ele não é monstruoso, ele não impõe medo algum, ele na verdade soa até meio patético. E eu nem digo isso como algo ruim, porque casa com a proposta geral aqui. Você pode até perceber isso pelos rugidos que ele dá ao longo do filme, que são, na verdade, uns gritinhos esganiçados, desafinados e, por que não, ridículos. Ele é totalmente movido por instinto. Os gestos dele, as reações dele, as ações dele, muitas vezes soam quase animalescas. A primeira coisa que vem à mente dele, ele vai lá e faz, por mais destrambelhada que possa ser. Por outro lado, mesmo sendo reduzido ao seu estado mais baixo, ele também não deixa de ter um certo resquício de ética. Ele não mata ninguém, pelo menos não que a gente veja claramente. E também ninguém que seja humano, porque aqueles 3 cachorros lá... Quando ele vê que um jato do exército vai acertar a ponte Golden Gate, ele vai até lá e salva a galera toda. Ele é como uma criança que faz uma malcriação e quando percebe que pode dar alguma consequência real, ela freia. Por que o Hulk é assim? Por que o Hulk é um bebezão birrento elevado à enésima potência? Porque o Hulk nesse filme é a materialização, é a simbolização dos traumas de infância que o Bruce Banner reprimiu durante toda a sua vida e que agora, uma vez que eles começam a ser liberados aos poucos, eles vão dando forma ao Hulk propriamente dito. Sempre que ele começa a lembrar da infância que ele bloqueou, esses acessos ocorrem quando ele tá transformado em Hulk. É o Hulk que permite a ele desbloquear os seus traumas e, portanto, fazer a gente, o público, entender o que afinal aconteceu com o pequeno Bruce Banner lá atrás. A gente vai desvendando o passado do Bruce Banner junto a ele e a partir do Hulk. É uma abordagem completamente diferente da versão com Bill Bixby e o Lou Ferrigno, na qual o Hulk em si era encarado como um problema que apenas atormentava o Dr. Banner, como uma maldição que ele teria que lutar até a morte pra se livrar. É uma abordagem muito trágica, é claro. Só que aí, o filme do Ang Lee leva o personagem pra um caminho completamente diferente. Se antes o Hulk trazia dor ao David Banner, nesse filme de 2003, o Hulk tanto é benéfico emocionalmente pro Bruce Banner que, em dado momento, ele diz com todas as letras que ele gosta da sensação de se transformar no Hulk. You know what scares me the most? When it comes over me and I totally lose control. I like it.
Faz todo sentido, porque só aí ele pode extrapolar sua criança interior e experimentar um prazer que, na sua condição de cidadão atormentado e traumatizado, ele jamais poderia ter. E não é à toa que o único momento desse filme que o Ang Lee retrata com um mínimo de alegria e de euforia é justamente quando Bruce Banner tá transformado em Hulk e ele tá saltitando pelo deserto, alcançando alturas impossíveis. Nesse momento, o Hulk tá experimentando uma liberdade que jamais lhe seria possível enquanto Bruce Banner. E essa é a grande tragédia do personagem aqui. Ele só pode se libertar e se sentir pleno quando ele tá inconsciente e hibernando dentro de um monstro. E já que eu mencionei o Hulk como esse produto deformado da relação entre o Bruce Banner e os seus pais, é inevitável que eu acabe discutindo justamente as relações materna e paterna do protagonista. E para discutir o vínculo entre o Hulk e a sua mãe, eu vou escolher falar sobre uma personagem desse filme. Qual personagem é essa? É a mãe do Hulk? Não, é a Betty Ross. Ué, como assim? Você vai falar sobre a relação entre o Hulk e a mãe a partir da Betty Ross, que é a namorada do Hulk? Como assim? Que é isso e tal? Calma, vamos lá, deixa eu me explicar. Você vai ver que tem um certo sentido isso que eu vou falar. Eu vou começar a estabelecer a minha linha de raciocínio tomando como exemplo um plano específico desse filme que sempre me intrigou, que é, durante a sequência em que o Bruce Banner tá se transformando no Hulk pela primeira vez, num dado momento a gente vê por uns breves 2-3 segundos ali um relance de uma imagem de uma íris bem fechada, bem apertada, com uma imagem de uma mulher dentro dela. E ao redor dessa íris tem várias moléculas verdes que vão se formando e encobrindo aquela íris depois. Bom, quando eu era criança e eu via esse filme, eu via esse plano específico, né, da mulher dentro da íris, e eu ficava meio confuso sobre quem ela era. E eu achava que aquela mulher que tava na cabeça do Bruce Banner no momento em que ele se transforma era a Betty Ross. O que até faria um certo sentido, porque poucos segundos antes, quando o Bruce Banner tá tendo a crise de pânico que desperta o Hulk, ele tava justamente transtornado ouvindo no telefone um recado deixado pela Beth. Só que à medida que a narrativa avança e a gente vai descobrindo mais e mais sobre o passado do Bruce, a gente descobre que aquela mulher dentro daquela íris, naquele plano específico de alguns poucos segundos, era na verdade a mãe do Bruce Banner no momento em que ela é assassinada pelo David Banner, naquele flashback pesadíssimo e triste que eu mencionei anteriormente. Isso pode parecer bobeira, mas essa confusão que o filme gera sobre quem é aquela mulher dentro daquela íris, né, se é a mãe do Hulk ou se é a Betty Ross, é uma confusão que é totalmente condizente com os propósitos do Ang Lee ao abordar as duas personagens. Porque ao longo do filme inteiro, o Ang Lee estabelece sim um espelhamento, uma equivalência entre as personagens da Betty Ross e da mãe do Hulk. Essa é uma aproximação que se dá através de várias formas. A primeira delas, e a mais óbvia, é pela escolha das atrizes que interpretam as duas personagens. A Betty Ross é interpretada pela Jennifer Connelly e a mãe do Hulk é interpretada por uma atriz chamada Cara Buono. Essas duas atrizes, elas têm praticamente a mesma idade. A Jennifer Connelly, ela só é uns 2-3 meses mais velha do que a Cara Buono. E elas são duas atrizes que não são iguais em aparência, elas não se parecem, dá pra você diferenciar uma da outra com facilidade. Se você encontrasse uma delas na rua, você não ia confundir ela com a outra de jeito nenhum. Mas o Ang Lee cria várias estratégias ao longo do filme pra poder assimilar as duas personagens a ponto de fazer a Betty Ross soar quase como uma espécie de figura materna do Hulk, pelo menos em alguns momentos cruciais da trama. A começar pelo fato de que a Betty Ross é enfocada pelo Ang Lee de maneira zero romântica e zero sensualizada. Na verdade, ela não é sequer a namorada do Hulk nesse filme. Quando o filme começa, os dois acabaram de terminar o namoro. E os dois nunca parecem se beijando ou fazendo qualquer outra coisa mais sugestiva de um ponto de vista de um envolvimento amoroso. E essa aproximação dela como uma figura materna do Hulk se faz presente em vários momentos do filme, pelo fato de que em vários momentos do filme ela aparece guiando, ajudando Bruce Banner como se ele fosse uma criança desorientada e perdida e com medo. Ela leva ele até a casa antiga dele, quando ele era criança, pra tentar reviver algumas memórias. Quando ele tá muito mal, ela vai lá e consola ele. Ela tem a função de, em várias cenas do filme, meio que colocar os pés dele no chão. E o ápice dessa correlação ocorre de uma maneira visualmente bem clara lá na virada do segundo pro terceiro ato, quando o Hulk tá lá no meio de São Francisco e a Betty Ross aparece no alto de uma escada pra poder envolver o Hulk emocionalmente a ponto dele se destransformar e voltar a ser o Bruce Banner. E a maneira como Ang Lee enfoca esse momento específico torna o Hulk um ser extremamente vulnerável diante da Betty Ross, que nesse momento surge como uma figura emocionalmente superior a ele. E a maneira toda como ele enquadra o Hulk em cena sempre é bastante eficiente para poder corresponder a um propósito dramático específico em cada plano que o Hulk aparece. Então assim, no meio dessa cena de São Francisco, o Ang Lee cria alguns planos baixos que transformam o Hulk quase num Godzilla. E aí no momento em que a Betty
Ross entra em cena e amolece o coração do Hulk, imediatamente o Ang Lee passa a enfocar o Hulk como uma criatura pequena, menor. O próprio ângulo que representa a posição da Betty Ross nessa cena é um ângulo de baixo pra cima, mostrando ela como uma figura maior, enquanto que o Hulk se destransformando é mostrado de cima pra baixo, pequeno, menor, frágil, até culminar num abraço que ela dá no Bruce Banner, que soa como um abraço de uma mãe que acabou de reencontrar o seu filho. E eu não acho que seja coincidência o fato de que nessa cena específica, a Betty Ross, ela surge vestindo uma jaqueta jeans que é muito parecida com a roupa que a mãe do Bruce Banner estava usando no momento mais dramático do filme. A relação do Bruce Banner com a Betty Ross é, em maior ou menor grau, uma busca pela compensação de uma figura materna. Mas por fim, pra completar, não tem como discutir Hulk sem discutir a relação entre o Bruce Banner e o seu pai, que aqui é interpretado pelo Nick Nolte. E aqui eu retomo dois aspectos que eu mencionei ao longo desse vídeo aqui, que são: o primeiro é esse desprendimento do filme com a realidade em prol de uma fantasia quadrinesca. E o segundo é essa inspiração que o próprio Ang Lee já assumiu em várias ocasiões de que o filme é uma tragédia grega. Seja como for, o fato é que a performance do Nick Nolte nesse filme aqui não é uma performance que busca, em momento algum, tentar calcar o personagem dele num realismo excessivo e sóbrio. Ele é um personagem claramente maluco, que se comunica de forma histriônica, que não é exatamente um cara apegado a maneirismos sutis, na verdade ele é bem expansivo nesse sentido. Enfim, é um personagem que parece saído de uma peça teatral. E isso é ruim? Não, muito pelo contrário, isso é ótimo. Porque, de novo, tá totalmente condizente com as intenções dramáticas do Ang Lee no projeto como um todo. Se encaixa com muita naturalidade dentro da unidade do filme como um todo. E ele cria um personagem que é riquíssimo. Ele é provavelmente o personagem mais monstruoso do filme. Mas ao mesmo tempo ele é um personagem complexo, que leva a gente a não entender exatamente quais são as intenções dele, ou pelo menos o que ele quer, o que ele deseja que aconteça. Porque ao longo do filme quase todo, a sensação que dá é que ele tem um carinho muito grande pelo filho, que ele quer a proteção do filho, que ele quer salvar mesmo o filho. Só que à medida que o filme vai passando, isso não se anula, mas a gente descobre que esse sentimento era muito mais macabro do que o que a gente imaginava. Porque a gente descobre que pra ele, o Bruce Banner, como a gente enxerga, não é o que ele entende como filho dele, mas sim o que tá dentro dele. E aí a gente percebe que esse desejo dele de proteção do filho, na verdade, era uma coisa totalmente insana, oriunda de uma mente perturbada e problemática e maluca, mas ao mesmo tempo sádica e perversa. Pra ele, o filho dele, de carne e osso, que tá ali na frente dele, é um lixo, é um nada, que tá armazenando dentro dele aquilo que ele, o David Banner, realmente quer conquistar, que é o poder, a vida do filho. Ele é o verdadeiro monstro desse filme. E o Nick Nolte faz a gente acreditar nisso. Ele faz a gente acreditar no pesar que ele sente pela tragédia que ele cometeu lá atrás, e ao mesmo tempo a gente também acredita nesse senso de megalomania, de brincar de Deus. E a performance do Nick Nolte torna esse personagem extremamente potente, extremamente melancólico e extremamente violento ao mesmo tempo. E de novo, o fato do filme não fazer questão de se ancorar num pretenso realismo torna as explosões do Nick Nolte, o overacting dele lá no final, totalmente condizentes com a lógica particular que o filme estabelece pra si. E essa cena, que é o verdadeiro clímax do filme, em que o Bruce Banner e o David Banner se encontram cara a cara, é um clímax perfeito porque ele sacramenta essa visão que o Ang Lee demonstrou de que o filme é uma tragédia grega, ao encenar aquele diálogo quase como uma peça filmada. Os dois estão ali sentados numa estrutura um pouco elevada que parece um palco, o fundo é todo escuro, os holofotes estão ligados em cima deles dois, então o foco é as performances dos dois atores. Enquanto essa cena tá ocorrendo, os outros personagens do filme, sem ser eles dois, estão ali longe, simplesmente observando a cena, como voyeurs, ou melhor do que isso, como espectadores de uma peça, de uma tragédia. Mas é um conflito que talvez ele soe anticlimático pra muita gente, porque ele é pautado menos por porradaria e mais pelo acerto de contas de duas vidas inteiras. E isso culmina naquele que é provavelmente o meu plano favorito do filme inteiro, ou planos, né, falseados pra parecerem um só. Que é quando, no meio dessa batalha física e existencial entre os dois, a câmera vem se aproximando, aí entra no lago congelado, vai se aprofundando, entra na pupila do Hulk, e a gente vê todas aquelas memórias de uma vida inteira se refletindo na tela, como penumbras, rapidinho, como flashes, até se focar na imagem do Bruce Banner criança, aquela criança tão traumatizada, que sofreu coisas tão violentas e tão bárbaras na sua infância, é o centro de tudo. E a partir dessa imagem, dessa criança que é o centro de tudo, a câmera volta a se afastar, aquelas imagens todas que a gente viu rapidamente em flashes vão se juntando e formando o rosto do Hulk, e o Hulk / Bruce
Bruce Banner finalmente se liberta de uma vida inteira de abusos do seu pai. Não há clímax melhor pra essa história do que o Bruce Banner / Hulk vencendo o pai que o amaldiçoou desde o início. Isso só consolida de uma vez por todas o Hulk do Ang Lee como um filme riquíssimo, que tem muita coisa boa pra se discutir e que eu realmente gosto muito. E olha que eu nem mencionei o fato de que se trata de uma superprodução norte-americana que retrata o exército dos Estados Unidos como um dos vilões dessa história em pleno ano da Guerra do Iraque. É isso, chegamos ao fim desse vídeo enorme sobre o Hulk do Ang Lee, um filme que eu tanto gosto. Se você chegou até aqui, por favor, se lembra de deixar o seu like aqui embaixo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha do Hulk do Ang Lee, você gosta do filme? Diz aqui embaixo as suas opiniões sobre esse filme e, por favor, compartilha para os seus amigos, chama eles para virem aqui no canal e não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E é isso, um grande abraço e até a próxima.